O clima entre as diretorias de Corinthians e Flamengo esquentou depois do jogo, esquentou. O Thiago Salazar chega agora para explicar o que aconteceu. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva, pois é, né? A nossa reportagem estava atenta ali logo depois do jogo, a gente se posicionou para a zona mista. A ideia era esperar os jogadores que iam passar para falar sobre a partida que tinha acabado de terminar, quando de repente a nossa equipe flagrou o Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, temos as imagens aí, foi fazendo pressão ali na porta do vestiário da arbitragem, do Anderson Daronco e de toda a equipe da arbitragem da CBF. A gente, inclusive, tem a imagem do Vinícius invadindo o vestiário da arbitragem. Ele entra, depois ele é retirado por um funcionário e aí numa conversa ali, longe das câmeras, ele topou falar comigo e ele explicou que viu um segurança do Flamengo entregar uma camisa do Flamengo ao Anderson Daronco. Mais tarde, eu de novo conversei com o Cascone, que me disse que dentro do vestiário ele teve a admissão do Daronco. Ele falou, o Daronco admitiu para mim que entregou um cartão amarelo para o filho do Léo Ortiz e aí recebeu a camisa, que isso é comum, mas enfim, o Corinthians não gostou nem um pouco e o Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, falou que faria questão que isso constasse no relatório da arbitragem, no relatório da partida. O Corinthians, inclusive, depois de tudo isso, foi averiguar se tinha câmeras de segurança ali para tentar solicitar as imagens e de repente provar que houve sim essa entrada da camisa do Flamengo no vestiário da arbitragem logo depois do jogo. Bom, o Alexandre Silvestre questionou o Marcos Braz, o homem forte do futebol do Flamengo, sobre esse assunto, e o Marcos Braz falou sobre essa história da camisa do Flamengo para o Daronco e aproveitou e também deu uma provocadinha no Corinthians na negociação sobre o goleiro Hugo Souza, que eu trago mais detalhes já. Vamos ouvir. O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta. Por favor. Não, calma. Porque eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, senhor. O que acontece é o seguinte, imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta, peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa, mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. Até agora, não, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Provocação do lado de lá, mas o Corinthians se diz muito tranquilo do lado de cá, todo mundo cumprindo o que está no contrato. Telinha aí para vocês, para a gente simplificar para o torcedor a operação, o custo, Hugo Souza para o Corinthians. O empréstimo de 6 meses, o Hugo chegou agora em julho, o empréstimo vai até dezembro. O Corinthians vai ter que pagar ao Flamengo R$1.200.000 por esse empréstimo de 6 meses. A questão tá aí, ó. Pelos 3 jogos contra o Flamengo, o Corinthians pagou uma multa de R$500 mil por jogo, então dá R$1,5 milhão. Por 3 jogos, o Corinthians pagou mais do que pelo empréstimo de 6 meses. Aí eu vou deixar para os nossos comentaristas. E agora o Corinthians já notificou o Flamengo de que quer adquirir os 50% dos direitos econômicos do Hugo Souza a um preço aí de cerca de R$4,9 milhões, porque a gente está falando em euro, dá R$800 mil. No contrato isso está estipulado por um pagamento em 4 parcelas, em 2 anos, parcelas semestrais, e o Flamengo quer o quê? Uma garantia do Corinthians. A hora que o Corinthians apresentar uma garantia que satisfaz o Flamengo, o negócio vai ser feito, o negócio vai ser batido o martelo. E se o Corinthians não apresentar nenhuma garantia, aí o Flamengo não tem obrigação de vender os 50%, como prevê o contrato. Então agora só falta o Timão apresentar uma garantia que o Flamengo aceite do lado de lá.
Pois é, e aí? Fala, Alex, explica aí. Sempre que tem alguma coisa relacionada a dinheiro com o Corinthians, é confusão, é absurdo, é algo que não condiz com a realidade do que deveria ser de um grande clube, né? Um clube gigante, com planejamento, com organização. Assim, parece repetitivo o que a gente fala, mas esse é o retrato das administrações do Corinthians. Esses números que o Salazar traz são números absurdos, né? Quer dizer, o Corinthians constrói, formula um contrato, redige um contrato, faz um acordo em que ele paga mais por 3 jogos do que em 6 meses. É um negócio de louco, cara. O Corinthians é algo para ser estudado profundamente, porque não entra, para mim não combina com um time grande, Xará, essas coisas. Não é à toa, Michele, Xará, que o Flamengo está na fase que está financeiramente falando. Ué, o Flamengo vendeu somente parte dos direitos do Hugo. 40% permanece com o Flamengo. É claro que o Hugo no Corinthians, em um ano, ele vai valorizar muito. Muito. E o Flamengo continua com 40%. Vai ganhar junto. Exatamente. Então, acho que o Flamengo fez um negocião. Fez. Até porque, como não precisa de dinheiro, tem dinheiro de sobra, ele tem um Rossi lá, que para mim é um grande goleiro, sem dúvida. ele está bem servido. E o Hugo cresceu hoje, é um dos melhores do Brasil na posição Hugo. Vai bem valorizar, verdade. né? Metade do Hugo continua sendo do Flamengo. Bora pro CCT da Barra Funda conversar. Último contato com o Salazar para falar mais um pouquinho de Corinthians. Salazar, o Timão não tem vaga garantida na próxima Copa do Brasil, não? Isso aí, ó. Não tem? Não, tá pegando isso aí. Tem não. Michele, não tem e agora ficou numa situação bem complicada, né? A eliminação de ontem deixou o Corinthians vivo apenas na Copa Sul-Americana, além da disputa no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é prioridade total do time, porque é a luta para não ser rebaixado, né? A luta pela permanência na Série A, nada é mais importante do que isso. Só que o Corinthians no Brasileirão não vai chegar no G6. E sem uma vaga no G6, o Corinthians não vai conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians teve essa possibilidade também no Campeonato Paulista, mas ficou de fora do mata-mata e também não conseguiu pelo estadual. Portanto, só resta a Copa Sul-Americana. Nessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, o time abre a semifinal contra o Racing da Argentina. Do outro lado, ainda tem a disputa que pode levar o Corinthians a uma grande final em jogo único lá no Paraguai. Só que agora fica a grande dúvida. O que tem que fazer o Corinthians? Priorizar a Copa Sul-Americana para tentar ser campeão e garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem, consequentemente na Libertadores, ou não? Largar a Sul-Americana, focar no Brasileirão e ano que vem não jogar a Copa do Brasil. Olha a encruzilhada para o Ramon Dias. E ficar de fora da Copa do Brasil significa perda de muito dinheiro. Não perda, mas deixar de receber muito dinheiro. Dá uma olhada na telinha. Neste ano de 2024, o Corinthians arrecadou só de prêmios de fase em fase ali na Copa do Brasil. Você vai recebendo o prêmio da CBF a cada classificação. O Corinthians conseguiu um montante de 22,4 milhões de reais. Além disso, com a bilheteria dos jogos da Neoquímica Arena, dos jogos da Copa do Brasil, mais 10,4 milhões de reais em números arredondados. O Corinthians conseguiu, com essa campanha até a semifinal, 32,8 milhões de reais com a disputa da Copa do Brasil esse ano. Já pensou no ano que vem ficar de fora da competição e não ter condição de arrecadar toda essa grana? Complicado, hein? Foca no Brasileirão, foca na Sul-Americana, dá para levar os dois? Passa a bola para vocês. Agora dá para levar os dois e tem que levar os dois. Porque é o seguinte... Agora dá. O GC... Porque os dois dão lucro. Os dois dão lucro. Claro, campeão da Sul-Americana, poxa, é 6, 7 milhões de dólares. Então, assim, só se ganhar a Sul-Americana... Para garantir vaga na Copa do Brasil. Na Ou Copa do G6, o que é impossível. O G6 não dá mais. Não, só pode na esquecer. próxima encarnação, porque agora o G6... próximo ano, se quiser, G6 mas esse ano falta... Quantas posições teria que subir, Eu acho né? que o principal objetivo, nós já sabemos disso, é permanecer na Série A. São 17 pontos que separam o Corinthians do G6. Só pra gente E constar quantos aqui... tem em disputa? Quantos pontos tem em disputa? Ué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 3, 24. Ué, então...
Tá bom, Michele, então vamos Então é rumo ao possível. G6. É isso. E os outros que estão no Acho que meio a do conta caminho do vão... Corinthians é Todo mundo diferente. fica perdendo. É, perde todo. A todo conta mundo. do Corinthians é diferente. Ele tem quantos pontos eu preciso para me garantir na Série A. É, isso lógico, mesmo. É lógico. isso mesmo. Então, assim, tem que tentar Só ganhar que essa situação que o Salazar trouxe grave. é gravíssima. O Corinthians fora da Copa do Brasil é um prejuízo danado pro clube. Nossa. Você imagina o Corinthians na Série B e fora da Copa do Brasil? Para mim, a Série B, o prejuízo financeiro é maior. É, não, é maior. Não, imagina se acontece tudo, né? Imagina um conjunto das duas coisas. Terrível. Não vai acontecer o conjunto. Tomara, né, Michele? Porque pra gente é importante que o Corinthians fique o por Corinthians cima. precisa ganhar mais 5 jogos. Um nó tático no Ramon Dias. Ramon Dias foi o grande culpado pela eliminação do Corinthians. Escalou mal o time, começou o jogo com três atacantes, né? Depois que o Bruno Henrique foi expulso, ele não conseguiu fazer as alterações necessárias para que o Corinthians saísse do nó tático que o Felipe Luiz estava dando, que o Flamengo estava dando no Corinthians, né? Porque o Felipe Luiz colocou um zagueiro a mais, passou a jogar com um zagueiro a mais, e o Corinthians não conseguiu sair da defesa do Flamengo. As alterações foram equivocadas, ele demorou para mexer no time, depois botou o Giovani na lateral direita, botou Pedro Henrique na ponta esquerda. Foi muito mal o Ramon Dias. Claro que boa parte da culpa da eliminação também tem que botar na conta dos jogadores, né? Os jogadores do Corinthians foram muito mal ontem, não chamaram a responsabilidade, sentiram a pressão e não conseguiram fazer a diferença jogando na Neoquímica Arena. O Garro, de quem se esperava muito, jogou muito mal, né? Outros jogadores também jogaram muito mal. Ninguém jogou bem no time do Corinthians. Essa é que foi a verdade, né? Ninguém jogou bem no time do Corinthians e o Corinthians foi eliminado. Mas a maior culpa realmente é do técnico Ramon Dias. A pergunta que fica é a seguinte: existe a possibilidade do Ramon Dias ser demitido? Né? A pressão é forte, tem pressão, principalmente por parte da torcida, para que ele seja demitido. Ontem fizemos a live aqui depois do jogo, foi unânime, né? Praticamente unânime, os torcedores, os youtubers, espectadores, alegando que o Ramon Dias é o grande culpado pela eliminação do Corinthians. E o Ramon Dias tem 28 jogos no comando do Corinthians, 28 jogos, tem 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Empata demais, né? 8 empates é muito empate. 46% de aproveitamento, 46% de aproveitamento. É um aproveitamento abaixo da média. Não tem nem 50% de aproveitamento, né? É um aproveitamento de técnico que deveria ser demitido. Agora, faço aqui uma observação. Não adianta demitir o técnico agora, porque o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana, bem ou mal, né? O Corinthians se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana e faltam 8 jogos apenas para a classificação, para a permanência do Corinthians na primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, trocar o técnico agora seria muito pior, né? Não faria o efeito, não surtiria o efeito desejado pela torcida do Corinthians. Então, tem que ir com o Ramon Dias até o final. Agora, acho que dificilmente o Ramon Dias vai continuar como técnico do Corinthians para a próxima temporada. Essa eliminação contra o Flamengo pegou muito mal, né? E não foi a primeira vez que o Corinthians não consegue ganhar de um time que tem jogador a menos. Lembra da partida contra o Juventude no Campeonato Brasileiro? O Juventude tinha 2 jogadores a menos e o Corinthians não conseguiu ganhar do Juventude. Em plena Neoquímica Arena. O Corinthians não consegue criar. O Corinthians não consegue criar as oportunidades, não consegue fazer pressão no adversário, não consegue demonstrar repertório tático, né? Variação de jogadas. E isso, a culpa é do técnico. Na minha opinião, a culpa é do técnico que deveria, com o elenco que tem, porque o elenco do Corinthians melhorou bastante, né? Hoje, o técnico Ramon Dias tem melhores opções para escalar a equipe do Corinthians, o Corinthians deveria estar jogando melhor do que está jogando. Bom, agora é o seguinte, os próximos jogos do Corinthians, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Sul-Americana contra o Racing na quinta-feira. E é o único meio que o Corinthians tem
para conquistar um título esse ano, e a Sul-Americana, o título da Sul-Americana seria muito importante, porque o Corinthians, o título da Sul-Americana dá a classificação para o Corinthians para Libertadores da América do ano que vem. O Corinthians não vai conseguir classificar-se para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, e dará, caso o Corinthians conquiste o título da Sul-Americana, a classificação para a Copa do Brasil também do ano que vem. Para a Copa do Brasil, porque o Corinthians não vai conseguir a classificação para a Copa do Brasil através do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians não tem calendário para disputar o ano que vem. A não ser o Campeonato Paulista, não se sabe se brasileiro da Série A ou Série B, mas Copa do Brasil não vai disputar, né? Vai disputar no máximo a Copa Sul-Americana. Então, por isso a importância da Sul-Americana. E o Corinthians, por isso, vai com força máxima nesse jogo contra o Racing na próxima quinta-feira. É claro, vai fazer uma avaliação em relação aos jogadores, se estão machucados ou não, mas o Memphis Depay, por exemplo, está inscrito na Copa Sul-Americana. E ele vai para o jogo, né? O Memphis vai para o jogo na Sul-Americana e vai para o jogo também no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians vai com força máxima, nada de poupar jogadores. O Corinthians está encarando essa Sul-Americana com muita importância. E como o primeiro jogo é em São Paulo, o Corinthians tem que fazer o resultado em São Paulo para depois tentar administrar esse resultado jogando em Buenos Aires, na casa do Racing de Avejaneda. Vai ser um compromisso muito difícil. Do outro lado está Cruzeiro e Lanús, que se enfrentam nesta quarta-feira em Belo Horizonte. O Corinthians pode enfrentar o Cássio na final da Copa Sul-Americana. Vamos aguardar os acontecimentos. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.